Sabe, existem passagens na Bíblia que parecem ter sido escritas para a gente hoje. O Salmo 27 é uma delas. É um texto de uma honestidade brutal sobre o que é ter fé de verdade. Ele nos mostra um tipo de coragem que não é ausência de medo, não. É uma coragem que olha para o medo e o encara de frente, porque a confiança está firmada em quem Deus é. Bora mergulhar nisso e entender como essa dinâmica funciona? Então, vamos direto ao ponto que mais chama atenção aqui. É que o Salmo 27 parece, sei lá, ter duas personalidades. De um lado, a gente vê uma declaração de confiança que é quase inabalável, sabe? Meu coração não temerá. E logo em seguida, no mesmo texto, a gente encontra um grito de desespero, de alguém que está se sentindo no fundo do poço. Não me abandones. É essa mistura de certeza absoluta com uma angústia profunda, tudo junto na mesma oração. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode, como é que essa fé absoluta e esse clamor desesperado cabem na mesma oração, no mesmo coração? Mas olha que interessante, isso não é uma contradição. Na verdade, o Salmo está pintando um retrato super realista do que é a caminhada da fé. É exatamente esse diálogo, essa tensão constante entre aquilo que sabemos sobre Deus e aquilo que sentimos no meio do furacão. Vamos desvendar esse mistério juntos? Para entender isso, a gente precisa olhar para a primeira parte do Salmo, ali nos versos de 1 a 6. É aqui que o salmista Davi constrói o alicerce da sua coragem. E o ponto principal é este. A confiança que ele descreve não é de jeito nenhum um otimismo bobo, sabe? Não é vai dar tudo certo. Ela está firmada, ancorada em três imagens, três metáforas muito poderosas sobre quem Deus é. A primeira imagem é a de luz. A palavra hebraica é or. Davi começa declarando: O Senhor é a minha luz. Pense bem, o que a luz faz? Ela expulsa a escuridão. E o que é a escuridão senão o lugar do medo, do perigo, do desconhecido? Quando Deus é a nossa luz, Ele traz clareza. Ele torna a realidade compreensível. E aquele medo que cresce na incerteza, ele começa a perder totalmente a força. A segunda metáfora, salvação. Em hebraico, a palavra é Yeshua. E sim, se esse nome soa familiar, é porque é a raiz do nome de Jesus. Yeshua significa resgate, livramento, vitória. Olha que incrível a lógica aqui. Deus não só acende a luz para mostrar o caminho, ele também nos resgata dos perigos que essa luz revela. Uma coisa completa a outra. E para fechar o trio, a terceira imagem, fortaleza. Em hebraico, maos. Pensa num castelo, num lugar super fortificado, impenetrável. É isso. Agora junte tudo. Se Deus é a luz que nos guia, a salvação que nos livra e a fortaleza que nos protege, a conclusão lógica é que o medo perde o sentido. Percebe? Não é um sentimento vago, é uma fé racional, construída tijolo por tijolo sobre a verdade de quem Deus é. E essa confiança toda não nasceu do nada numa sala de estudos, não. Ela foi forjada no campo de batalha. Davi olha pelo retrovisor da vida dele e lembra: quando os maus vieram contra mim, foram eles que tropeçaram e caíram. É a memória da fidelidade de Deus no passado que vira combustível para a coragem no presente. Ele já viu esse filme antes e sabe como termina. E agora a gente chega no que é, para mim, o coração de todo o Salmo, o verso 4. Pense na cena. Davi está no meio da guerra, cercado de inimigos. E qual é o pedido número 1 dele? O que ele mais quer na vida? Ele diz: uma coisa eu peço. Não é uma lista de supermercado. É uma coisa só. E essa uma coisa é o grande segredo da sua coragem. Existe um nome para isso que eu acho fantástico: monomania santa. É uma obsessão santa por uma única coisa. Porque, vamos ser sinceros, o mundo nos puxa para 1000 lados ao mesmo tempo, né? Nossos desejos, nossa atenção, tudo fica fragmentado. E o que Davi ensina aqui é ancorar a vida inteira numa única prioridade: estar na presença de Deus, contemplar a beleza dele, aprender com ele. Quando essa se torna uma coisa principal, todo o resto começa a se encaixar no seu devido lugar. E de repente, a partir do verso 7, a música muda. Aquele tom de confiança inabalável some, e o que entra é um clamor, um pedido de ajuda urgente. E aqui está o pulo do gato. Essa mudança de tom não cancela o que ele disse antes. Pelo contrário, ela valida. Mostra que a fé de verdade não é uma anestesia para a dor. A fé não elimina o sofrimento, mas nos dá o endereço certo para levar a nossa angústia. A intensidade aqui é palpável. A gente quase sente o desespero na voz dele. Davi começa a repetir os apelos: ouve, Senhor, não escondas de mim o teu rosto, não me rejeites, não me abandones.
É a linguagem de quem está sentindo um silêncio, uma distância de Deus e clama desesperadamente para que essa conexão seja restaurada. É uma oração sem filtros, crua, honesta e profundamente humana. E bem no meio desse grito de socorro, tem um diálogo que é simplesmente incrível, ali no verso 8. É como se no coração de Davi, Deus falasse primeiro. E o convite de Deus é no plural: busquem a minha presença. É um chamado para todo mundo, universal. Só que a resposta de Davi é no singular: a tua presença, Senhor, buscarei. O convite é para todos, mas a decisão de responder, essa é pessoal. Deus convida, ele não força a porta. O clímax dessa parte cheia de angústia talvez seja o verso 10. Para espessar o tamanho do seu medo, Davi usa a imagem mais forte que ele consegue pensar: o abandono pelos próprios pais. A quebra do laço humano mais básico, mais fundamental que existe. E mesmo diante desse cenário impensável, ele chega a uma conclusão tremenda. Ainda que isso acontecesse, o Senhor me acolherá. O amor de Deus, a aliança dele, é mais segura que o amor de pai e mãe. É uma promessa poderosa de adoção divina. Ok, então como é que o Salmo resolve essa tensão toda? Essa briga entre a confiança e a angústia? A resposta está nos últimos 2 versículos. E a chave não é simplesmente ter paciência ou se resignar. É algo muito mais ativo, muito mais poderoso. É a arte de esperar. Mas antes de explicar o que é esse esperar, Davi faz uma última grande declaração de fé no verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor. E olha o detalhe, na terra dos viventes. A esperança dele não era só para depois da morte, para o céu. Era uma esperança para o aqui e para o agora. Uma fé que acredita que Deus age na nossa história, hoje. E aqui vem a parte mais fascinante. A palavra hebraica para esperar aqui é kavá. E kavá não tem nada a ver com esperar o ônibus ficar parado, passivo. A raiz dessa palavra significa torcer, trançar, como alguém que pega vários fios finos e frágeis e os trança para fazer uma corda forte. Esperar em Deus, então, é esse processo ativo de pegar a nossa vida com todas as nossas fraquezas e ir trançando, entrelaçando na força inquebrável da fidelidade de Deus. E o último verso, o 14, nos dá o passo a passo de como fazer isso. Primeiro, espere no Senhor, ou seja, tome a decisão de começar a trançar sua vida na dele. Segundo, seja forte ou tenha bom ânimo. É um comando para a gente se apropriar da coragem que nasce dessa conexão. E terceiro vem a promessa, e ele fortalecerá o seu coração. Percebe? A força não vem da gente. Ela é o resultado garantido desse processo de esperar ativamente em Deus. E para a gente fechar, não podemos deixar de olhar para este salmo com os olhos da fé cristã, através das lentes de Jesus. Porque todas essas imagens, todas essas esperanças profundas de Davi encontram a sua resposta final e perfeita na pessoa de Cristo. Olha só como tudo se encaixa perfeitamente. Davi clamou: o Senhor é a minha luz. Anos depois, Jesus se levanta e diz: eu sou a luz do mundo. Davi tinha um único desejo: morar na casa do Senhor. Hoje, nós habitamos em Cristo, que é o templo vivo. Davi confiou que Deus o acolheria mesmo se fosse abandonado por todos. Jesus foi o rejeitado na cruz para que nós fôssemos acolhidos como filhos. E aquela esperança de ver a bondade de Deus na terra dos viventes, ela explode na ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa vida futura. Então, no fim das contas, o Salmo 27 nos deixa com essa reflexão muito prática. A vida de fé vai ter, inevitavelmente, tempos de espera. A questão não é se vamos ter que esperar por Deus. A questão é como vamos esperar. Será que vai ser uma espera passiva, que só nos deixa mais ansiosos e desgastados? Ou vai ser um processo ativo de cavar, onde a gente, dia após dia, trança a nossa vida, com as nossas fraquezas e medos, na força inabalável de Deus? O Salmo nos mostra que essa escolha está diante de nós.